Pois é, a nossa cidade está de aniversário esta semana e por isso o Rádio Vivo vai contar para você a história de Belo Horizonte por meio da Afonso Pena. O que a gente encontra ali no centro que é a cara da cidade até hoje? Célio Ribeiro. A minha vida é esta: subir Bahia e descer floresta. A famosa frase do escritor Rômulo Paz não fala, até porque nem é preciso lembrar que no meio desse trajeto há uma avenida, Afonso Pena. E essa avenida larga e arborizada marca não só o centro de Belo Horizonte, mas a história da capital, que está completando 127 anos agora em dezembro. Desde o início, ela já tinha esse nome, Afonso Pena, em homenagem ao então governador de Minas Gerais, ou melhor, presidente de Minas Gerais, como era chamado na época. Afonso Pena ainda foi eleito presidente do Brasil e morreu no cargo em 1909. A inspiração para a criação da Avenida Afonso Pena é a Avenida Champs-Élysées, de Paris, onde ficavam as lojas e instituições mais importantes da cidade. Nos próximos dias, vamos mostrar nesta série de reportagens os principais pontos da avenida mais famosa da capital mineira e contar como a Rádio Itatiaia fez e ainda faz história, tendo como cenário a nossa Afonso Pena. Trânsito carregado nos dois sentidos, mas sem congestionamento. Vamos começar do começo, é claro. A rodoviária de Belo Horizonte e a Praça Rio Branco, que ocupam o início da avenida, são a primeira visão da capital mineira para quem chega de ônibus. É o caso do Daniel Bregunci, que há mais de 20 anos veio fazer uma entrevista de emprego e desde então trabalha na rodoviária de Belo Horizonte. Atualmente, ele é supervisor de tráfego do terminal, por onde passam milhares de pessoas diariamente. Olhando de fora, o terminal pode não ter mudado tanto desde 1971, quando foi inaugurado. Mas por dentro, Daniel garante que as mudanças foram muitas. É visível a mudança dos ônibus, né? Os equipamentos têm sofrido melhorias contínuas, né? De maneira que proporcionam aos passageiros mais conforto, mais segurança, comportamento dos passageiros que antes vinham presencialmente às bilheterias fazer a aquisição dos seus bilhetes. Hoje nós temos a internet, né? Os bilhetes são adquiridos via internet. Outras alterações que a gente observa é a melhoria no prédio. Depois de 50 anos, começou a sofrer essas melhorias para dar um conforto melhor aos passageiros, aqueles que estão chegando à capital mineira e aqueles que estão partindo também. Uma dessas passageiras é Helena Mitrô, de 26 anos. Ela mora em Betim, mas frequenta a rodoviária de BH há muitos anos. Helena conta que os destinos e os motivos mudaram ao longo do tempo. Eu acho que é desde criança, quando eu viajava com a minha família, né, quando eu era criança, e depois, quando eu tinha os 15 anos, eu comecei a competir taekwondo, então eu usava a rodoviária para viajar para esses locais onde era a competição. Então eu vinha para cá para viajar, São Paulo, Rio, esses lugares. No meu caso, a rodoviária, eu utilizo ela para estar viajando para a cidade de Moeda, que é onde meus avós moram, e eu tenho uma conexão muito forte com eles. Então, eu uso a rodoviária para isso. Mas esse ponto inicial da Afonso Pena nem sempre foi um local de encontros e despedidas. Daniel, me conta, o que existia aqui antes da rodoviária? Era a feira de exposição. Exatamente. A Feira Permanente de Amostras foi inaugurada na década de 30 e foi um dos prédios mais altos de BH. Além da bela torre com um relógio no topo, o prédio contava com uma amostra permanente de produtos mineiros. O grande terreno da feira passou a abrigar um terminal rodoviário em 1941, além de eventos variados. Aliás, você sabia que um desses eventos acabou dando prejuízo grande para a Rádio Itatiaia por causa de um elefante? Não, isso é novidade para mim. Isso é novidade? É informação nova. O caso é curioso e aconteceu em 1953, ano seguinte à fundação da Rádio de Minas, que ainda lutava para ganhar a audiência dos belo-horizontinos. O então repórter Aristóteles Ateniense, que se tornaria um jurista respeitado nos anos seguintes, teve uma ideia bem inusitada. A Itatiaia deveria transmitir pelo rádio a apresentação de um circo que estava montado no terreno da atual rodoviária. Porém, havia um problema. A rádio não tinha um microfone específico para esse tipo de cobertura e nem dinheiro para comprá-lo. A solução foi pegar emprestado um modelo que o dono de uma loja de materiais elétricos só aceitou emprestar após receber a promessa de que sua loja seria citada na transmissão. No dia da apresentação, o repórter se colocou na lateral do picadeiro, esperando a cortina se abrir e os palhaços entrarem.
E imagine a surpresa quando ele viu vários elefantes entrando no palco. Um deles acabou pisando e esmigalhando o microfone emprestado. Por fim, a transmissão foi cancelada e a rádio teve um prejuízo duplo. Teve que pagar o microfone e devolver o dinheiro recebido dos patrocinadores. Mais de 70 anos depois, esse ponto da Afonso Pena não recebe mais elefantes, apenas os ônibus. Esses sim, gigantes que levam e trazem passageiros e muitos sonhos. Com produção de Marina Borges e Fernanda Rodrigues, repórter Célio Ribeiro. BH Como Eu Te Vejo. Se faz bem, Araújo tem. Se você quiser ver tudo em vídeo, é só ir para minha cara Fernanda Rodrigues. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Viegas. Bom dia. É o seguinte, a gente também tem mais conteúdo sobre a série BH Como Eu Te Vejo no Instagram da rádio, no portal também, no itatiaia.com.br e no YouTube. A gente preparou um conteúdo muito especial, muito bonito, assim, emocionante, sobre vários pontos importantes de BH e passando pela Afonso Pena. Sobretudo a relação das pessoas com a cidade. Exatamente. Então, assim, o primeiro episódio que já foi lançado agora, inclusive, enquanto a gente está conversando aqui. A gente começa a contar essa história a partir da rodoviária e da Praça Rio Branco. Porque é o início da Afonso Pena, de fato, né? E aí, a partir dos dias, ao longo dos dias, a gente vai falando sobre cada ponto. Então, a gente vai passar pelo Parque Municipal, Edifício Mariana, Caiaca, e falar sobre essa história e a relação dos mineiros com essa avenida e com essa capital tão importante e querida. No Instagram, no YouTube e no itatiaia.com.br.